lenda urbana do elevador assombrado. Em uma grande metrópole, onde os arranha-céus tocam o céu e as luzes da cidade brilham incessantemente, existia um antigo edifício comercial conhecido como Torre do Horizonte. Construído na década de 1920, o prédio era uma joia arquitetônica, mas com o passar dos anos, adquiriu uma aura sombria devido a uma série de eventos inexplicáveis que ocorreram em seu interior. Entre essas histórias, a mais famosa é a lenda urbana do elevador assombrado. A história do elevador. Diz a lenda que muitos anos atrás um zelador chamado Sr. Almeida trabalhava no edifício. Ele era um homem dedicado e conhecido por sua gentileza, sempre disposto a ajudar os ocupantes do prédio. No entanto, ele vivia uma vida solitária, sem família ou amigos próximos. O Sr. Almeida dedicava-se inteiramente ao trabalho, cuidando do prédio com zelo. Uma noite, enquanto fazia sua ronda habitual, ele entrou no elevador para descer até o subsolo. No entanto, algo deu terrivelmente errado. O elevador parou de repente entre os andares, preso por um defeito mecânico. Sem celular ou meios de comunicação, o Sr. Almeida ficou preso por horas no pequeno espaço, tentando inutilmente chamar por ajuda. Desesperado e sem ar, ele bateu nas portas de metal, mas ninguém o ouviu. Na manhã seguinte, quando os trabalhadores do edifício chegaram, encontraram o elevador parado e, ao abrir as portas, descobriram o corpo do Sr. Almeida, que havia sofrido um ataque cardíaco durante a noite. A notícia da sua morte trágica se espalhou rapidamente e o elevador foi interditado por um tempo para manutenção. No entanto, desde aquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer. Os fenômenos sobrenaturais. Os relatos de atividades paranormais começaram a surgir logo após o incidente. Funcionários do prédio começaram a notar que, por vezes, o elevador se movia por conta própria, parando em andares onde ninguém havia chamado. Outros disseram ouvir ruídos estranhos, como batidas e gemidos abafados, vindos do interior do elevador, especialmente durante a noite. A lenda ganhou força quando alguns trabalhadores alegaram ter visto uma figura fantasmagórica dentro do elevador ou nas proximidades. Descreviam um homem idoso, de aparência triste, usando um uniforme de zelador semelhante ao que o Sr. Almeida costumava vestir. Essa figura fantasmagórica era vista ocasionalmente segurando uma lanterna, como se ainda estivesse cumprindo seus deveres noturnos. Uma das histórias mais assustadoras envolvia uma jovem estagiária que, certa noite, ficou até tarde trabalhando no escritório. Quando finalmente terminou, ela chamou o elevador para descer. Ao entrar, notou um homem idoso no canto. Não olhou para ela. Quando o elevador desceu, a luz piscou, e ela sentiu um frio intenso. Quando as portas se abriram no andar térreo, o homem havia desaparecido. Assustada, ela saiu rapidamente e contou o ocorrido a seus colegas, que confirmaram que ela era a única pessoa no prédio naquele momento. A lenda cresce. Com o passar dos anos, a história do elevador assombrado se espalhou, atraindo curiosos e até mesmo caçadores de fantasmas, que queriam experimentar os fenômenos em primeira mão. Alguns diziam que o espírito do Sr. Almeida estava preso no elevador devido à sua dedicação ao trabalho e que ele ainda tentava cumprir suas obrigações, mesmo após a morte. Outros acreditavam que o espírito estava preso por causa das circunstâncias trágicas de sua morte e que ele estava procurando por alguém para ajudá-lo a encontrar a paz. Os proprietários do edifício, entretanto, tentaram minimizar a lenda, alegando que todos os fenômenos tinham explicações racionais, como falhas técnicas ou ilusões de ótica. No entanto, os relatos continuaram. O desfecho. Nos dias atuais, a Torre do Horizonte é um local de trabalho movimentado, mas a história do elevador assombrado persiste como uma lenda urbana que todos conhecem. Alguns novos funcionários são céticos, enquanto outros evitam o elevador à noite, preferindo as escadas. A maioria dos relatos de avistamentos e sons misteriosos diminuiu com o tempo, mas ocasionalmente um novo incidente ocorre, reacendendo as histórias. Os mais corajosos ainda tentam invocar o espírito do Sr. Almeida, entrando no elevador à meia-noite e chamando seu nome, esperando ver algum sinal de sua presença. Alguns dizem que, se fizerem isso, o elevador ocasionalmente se moverá sozinho, como se fosse uma resposta do zelador fantasma. Assim, a lenda do elevador assombrado permanece como parte do folclore urbano da cidade. Uma história contada para assustar novos funcionários, ou simplesmente para lembrar todos de que, às vezes, o passado assombra o presente, de maneiras inesperadas.
Seja verdade ou não, o conto continua a fascinar e a aterrorizar aqueles que ousam trabalhar na Torre do Horizonte.